Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Abra comigo no livro de Judas, o último livro antes do livro de Apocalipse. Você pode chamar de livro, mas só tem um capítulo. Versículo 11. Judas, versículo 11, capítulo 1. Só tem um capítulo. Judas era o meu irmão do nosso Senhor. Ele e Tiago eram meio-irmãos do nosso Senhor. Eu digo meu irmão porque José não era o verdadeiro pai dele, o Espírito Santo era. E o pai, eu devo dizer, de Jesus, não é mesmo? Glória. E, claro, Judas e Tiago, infelizmente, eles não acreditaram em Cristo enquanto ele ministrava aqui. Imagine só. Eles ridicularizavam a ele. Eles riram dele. Chegaram até a dizer que ele estava meio louco. Tiago, Judas e os outros irmãos, meio-irmãos do nosso Senhor. Mas o Calvário transformou isso. Eu disse que o Calvário mudou isso. Tiago ou Judas, ainda que eram apóstolos, eles nunca usaram essa palavra. Por causa disso, que eles nunca entenderam quem ele era. Mas eles eram apóstolos, e glória a Deus, porque eles entenderam. Judas escreveu e disse: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Eu quero chamar sua atenção para essa frase a respeito de Balaão: e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. E quero usar como tópico, ministrando por alguns minutos agora, as profecias de Balaão. São uma das maiores em toda a palavra de Deus. As profecias de Balaão. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, Senhor, enquanto nós chegamos diante desse povo aqui hoje, nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a pregar essa palavra que acreditamos que o Senhor nos deu. Venha nos ungir, pois sem o Teu Espírito não podemos fazer nada. Venha ungir o povo para ouvir e receber da Tua palavra. Senhor, eu peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Eruditos, estudosos, pregadores argumentaram por muitos séculos em relação a Balaão, quem ele era. Alguns dizem que ele nunca foi um profeta de Deus, que ele era somente um adivinho e por aí vai. Bem, ele disse alguma das maiores profecias que o mundo já viu. Ele era um profeta. Então eles dizem que, olha o que ele fez. Sim, ele fez algo ruim. Ele disse que minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Mas infelizmente não foi assim. Eu quero repetir: que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Mas ele não morreu a morte dos justos. Ele morreu perdido eternamente. Ele está no inferno hoje, infelizmente. Ele está lá faz mais ou menos 3.500 anos. E vai continuar ali para todo o sempre. E ainda assim, ele nos mostra, o Espírito Santo, através dele, no livro de Números, mostrou algumas das maiores profecias a respeito de você e, além de tudo, a respeito de Israel e do Senhor Jesus Cristo.
Mas como é que isso pode? É assim porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Quando Deus chama alguém, seja para o que for, seja qual for o propósito, essa pessoa pode se desviar e essa pessoa pode aceitar, mas o chamado permanece. Judas, por exemplo, foi chamado para ser um apóstolo, selecionado pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo. E existe evidência de que ele serviu a Deus em justiça e santidade por um período de tempo. Jesus ainda enviou com outros para curar os doentes e expulsar demônios. E você não envia alguém que está possesso pelo demônio para fazer isso. Não é assim que se faz. Mas ele se desviou e está no inferno hoje e vai permanecer ali para sempre. Para sempre. Mas o chamado de Deus é sem arrependimento. O que transformou Balaão foi dinheiro. Pedro disse, Judas disse, acabei de ler para você, foi dinheiro. As recompensas de adivinhação, em outras palavras, o dom dele estava à venda. Entendeu bem? Pela recompensa da adivinhação, o seu dom estava à venda. Os filhos de Israel estavam para entrar na terra prometida. Você vai aprender mais algumas coisas sobre isso que são tremendas também. Eles tinham acabado de experimentar uma terrível falha. Israel tinha serpentes, milhares delas, enquanto o Espírito Santo permitia que as cobras os mordessem. E estavam morrendo, e outros estavam à beira da morte, quando o Senhor disse a Moisés: coloque uma serpente de bronze em um haste e saia correndo em meio ao povo. Nós ouvimos isso, olhamos para isso e pensamos assim: uma serpente em uma haste, o Calvário tipificado. Como eu fui elevado no meio do deserto, estou parafraseando o que Jesus disse, como a serpente foi elevada no deserto, assim também o Filho do Homem será elevado. Porque a razão pela qual era uma serpente e não uma pomba era porque o problema do homem é o diabo, é o pecado. Esse é o problema, é o pecado, sustentado e nutrido pelo próprio Satanás. Então ele estava dizendo que o Calvário venceria todos os poderes das trevas. Glória a Deus. Mas ainda assim algumas coisas vão ser ditas sobre Israel agora. Vou falar delas daqui a pouco. Balaque, o príncipe de Moabe. Balaque viu essa grande multidão e ficou com medo dela. Balaque, o moabita de Moabe, ficou com medo, ele ficou temeroso. Deixa eu te falar uma coisa aqui: o diabo está morrendo de medo de você. Não, você não me ouviu. Eu quero repetir: todo crente comprado pelo sangue de Jesus e cheio do Espírito que existe no mundo, o diabo morre de medo de você. Glória a Deus, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está nesse mundo. Ele mente para você e diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo e aquilo outro com você e não sei o que lá. Eu li um sermão uma vez por um dos grandes pregadores metodistas chamado Alguns Cachorros que Conheci. Ele contava a história de um
bulldog alemão, aquele cachorrão com o nariz grande, com os ombros de boxeador assim, o bulldog alemão. E ele estava andando pela rua e um cachorrinho chegou atrás dele e começou yip, 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 yip. E ele nem virou para olhar para ele, continuou andando. Glória a Deus, você é esse bulldog alemão e o diabo é aquele cachorrinho. Glória! Aleluia! Ignore a ele, continue no seu caminho. Aquele que está em ti é maior do que aquele que está no mundo. Ele não quer que você saiba disso. Ele quer que você pense que ele é o rei do mundo. Mas você é a luz do mundo e o sal da terra. Glória a Deus, é isso mesmo. E Balaque manda buscar Balaão, porque ele disse: eu ouvi dizer que você abençoa é abençoado, que amaldiçoa é amaldiçoado. E eu quero que você amaldiçoe Israel. Vou te dar tanto dinheiro que você nem vai ter como guardar. O Senhor apareceu para ele e disse: quem era que estava aqui ontem à noite? O Senhor sabia quem estava lá. E Balaão disse: sabe como é que é? Príncipes lá de Balaque. E deixa eles para lá. Mas então ele testou a ele e disse: se te pedirem, vá com eles. E eles não pediram. Ele foi assim mesmo. Quando eles voltaram com uma oferta melhor. Vamos te dar mais dinheiro. Escuta isso aqui, ó. Esse ministério não está à venda. Precisamos de dinheiro agora, mas na época que eu menciono aqui, realmente precisávamos de dinheiro. E uma família vinha para essa igreja, eles não moravam aqui, então você não os conhece. Ofertavam mais de $200 mil por ano. E estou muito agradecido pelo que faziam. O homem era um bom homem e amava a Deus. Mas ele começou a escutar as pessoas, porque nos levantamos contra essa chamada doutrina da palavra rema, que não tem fé nenhuma, não tem rema nenhum, que Deus pode reconhecer ali. E alguns querem ficar nervosos comigo, mas outros antes de você já ficaram nervosos comigo também. E ele ligou um dia e disse: eu não vou mais voltar, não vou mais ofertar, e por aí vai. E eu falei: meu irmão, olha, eu realmente aprecio o que você fez e agradeço a Deus por você e oro para que aonde você for, que você seja uma bênção, mas nós não vamos mudar a mensagem. Glória a Deus, não está à venda, não está à venda, não está à venda. E eu posso continuar dando a vocês exemplo atrás de exemplo, mas o que eu disse é suficiente. Não está à venda. É maravilhoso qual a distância que Deus te leva, tentando te parar, para que você não faça o que é errado. Quando Balaão resolve ir, ele estava andando de mula.
Agora, alguns de vocês que acabaram de ligar a televisão, vocês nunca ouviram falar disso. Você já ouviu falar de nós, mas nunca ouviu nossas palavras, vai dizer que somos loucos. Vão dizer, esse povo está louco, e é por isso que você fica nham, 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 nham. Eu sei. Porque a mula começou a falar com Balaão. A mula, a mula, aonde você vai, profeta? Eu não acredito nisso aí não. Bem, então você não acredita em Deus. Deus pode fazer uma mula falar. Se ele salvou alguns de vocês que eram bêbados a caminho do inferno, e ele mudou sua vida e mudou seu coração, ele pode fazer qualquer coisa. Balaão queria matar a mula. Ele é um esperto, não é mesmo? Você tem uma mula que fala e você quer matá-la. E o Senhor disse: se você matar ela, eu te mato. E ele falou: eu que fiz a mula falar. Deixa eu repetir isso aqui, porque dá para ver que talvez exista um pouco de incredulidade bem aqui. Eu não acredito que uma mula possa falar. E não podem mesmo não. Você está certo, não podem falar mesmo não. Mas Deus pode fazê-la falar. Ele é capaz. E Balaão chega diante de Balaque. Balaque diz: eu quero que você amaldiçoe Israel. Balaão disse: construa 7 altares aí. Tudo que ele precisava era de um. Só existe um Calvário. Não existem 2, nem 5, nem 7. Só existe um Calvário, só isso. Porque só precisávamos disso. Todo o preço foi pago ali. E Balaão diz para Balaque: eu não posso amaldiçoá-los. Não posso amaldiçoá-los. Agora, eu quero te contar um segredo aqui. Antes de você aceitar a Cristo, toda a maldição conhecida pelo inferno estava sobre você. E além de tudo, a maldição da lei quebrada. Mas quando você veio para Jesus, toda a maldição foi quebrada. Cessou toda a maldição, toda a maldição. Satanás não pode te amaldiçoar, o inferno não pode te amaldiçoar, demônios não podem te amaldiçoar, anjos caídos não podem te amaldiçoar, Satanás não pode te amaldiçoar. Escuta o que eu tenho para dizer. Há alguns anos atrás, faz tempo, falsa doutrina apareceu e muitos cristãos acreditaram nela. Tirada do 20º capítulo de Êxodo, que diz que se o seu tataravovô fez algo muito ruim, então pode vir sobre você até a 3ª ou 4ª geração, e uma maldição pode vir sobre você. Os cristãos acreditam nessas coisas. Os pregadores falavam: você tem que ir a um pregador que entende essas coisas e ele pode remover essa maldição de você. Isso tudo é uma mentira. Quando você veio para Jesus, toda a maldição foi quebrada. Toda a maldição foi quebrada. E o Senhor disse a Ezequiel para falar: diga a eles que a alma que peca, ela morrerá.
o filho não vai morrer pelos pecados do pai, e o pai não morrerá pelos pecados do filho. Satanás não pode amaldiçoar, não pode colocar uma maldição em você. Não tem como. Em segundo lugar, você nunca deve amaldiçoar ninguém. Não estou falando de palavrão, você sabe que isso não pode mesmo. Eu estou falando de colocar uma maldição de julgamento sobre alguém porque você não gosta deles. Agora, você até pode fazer, e suas palavras têm poder. As palavras de um filho de Deus têm poder. Entendeu bem? Você pode, mas Jesus disse: abençoe aqueles que te amaldiçoam. Ore pelos que usam você. Alguém já fez algo tão ruim com você que você não ia se importar se encontrassem de frente com um caminhão? Não, vocês são muito santos, você é consagrado. Eu não ia querer que eles morressem, mas talvez ficassem no hospital uns 2 meses, né? Eu acho que eu nunca quis que isso acontecesse. Para de mentir. Construímos 38 escolas no pequeno país do Haiti. 38, não eram grande coisa, custavam mais ou menos $50 mil cada, e só construímos até a 6ª série, com 2 aulas por dia, na maioria das vezes, porque as crianças eram tantas que vinham, dávamos a eles algo de comer todo dia, e a maioria das vezes tinham que dar de comer a eles às 10 da manhã, porque eles não tinham comido nada desde a última refeição no dia anterior. E nós construímos uma escola e uma igreja, colocamos uma igreja com toda a escola, uma escola e uma igreja, mas bem na frente da casa do mais conhecido dos bruxos no Haiti. E o seu garotinho, com 8 anos de idade, começou a ir para a escola. E o evangelho então chegou ao coração daquela criança, com 8 anos de idade, a idade aqui da minha bisnetinha Sara. E aquela criança entregou o coração e a vida para Jesus Cristo, o filho do mais conhecido bruxo da ilha. Agora, o bruxo que eu estou para mencionar aqui não era esse, era um outro. Construímos uma igreja lá, na verdade construímos várias, mas essa aqui, olha, estava para tudo que é lado, pessoas sendo salvas, sendo cheias do Espírito, pastoreadas por um haitiano. O Jim deve até lembrar o nome dele, eu não consigo lembrar. Mas então, um dia ele chegou face a face com o bruxo mais conhecido do Haiti. Estamos falando de maldição aqui. Quando aquele bruxo viu ele ficou cheio de raiva, porque estávamos roubando os clientes dele. Glória a Deus. E ele parou o nosso amigo pastor, colocou o dedo na cara dele e disse: eu odeio você e o Jimmy Swaggart também. E depois ele falou: daqui 30 dias o Jimmy Swaggart vai morrer. Agora isso já faz 30 anos atrás. E o pastor talvez nunca tivesse lido Abençoe Quem Te Amaldiçoa. Chegou com o dedo na cara dele e falou: não, o Jimmy Swaggart não vai morrer em 30 dias, você vai morrer em 30 dias. Talvez ele não devia ter feito aquilo, mas sabe que eu não consegui chorar porque ele fez aquilo com aquele homem? Daqui a pouco você entende, tá? Daqui a pouco você entende. Aquele bruxo morreu com 30 dias. Eu estou tentando fazer você entender que você tem poder.
Você tem poder. O que você diz é tremendamente importante. E essa é a razão pela qual o Tiago falou: não permita que água amarga e água doce saia da mesma boca. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Ninguém pode te amaldiçoar, e você não tem que amaldiçoar a ninguém. Muito bem. Em segundo lugar, tenho que andar rápido. Ele ofereceu mais 7 sacrifícios, e ele virou para Balaque e falou: me desculpa, mas o Senhor adicionou ainda mais outra coisa. Ele disse: ele abençoou e eu não posso reverter. Glória a Deus, você ouviu bem? Ele abençoou e eu não posso reverter. Ele abençoou e eu não posso reverter. Ele abençoou e o inferno não pode reverter. Os diabos não podem reverter. Espíritos demoníacos não podem reverter. Você ouviu? Porque ele abençoou. Você tem que se alegrar. Abençoou. I am blessed. Well, I am blessed. Every day that I live, I am blessed. When I get up in the morning, till I lay my head to rest, I am blessed. Oh, I am blessed. Glória a Deus, eu estou sentindo, hein? Well, I'm blessed. Thank God I'm blessed. Every day. Gabriel, traz essa cadeira aqui. I am blessed. When I wake up every morning and I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. Oh, glória a Deus! Eu disse que sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Well, I'm blessed every day that I live. I am blessed. When I wake up in the morning till I lay my head to rest, oh, I am blessed. I am blessed. Glória a Deus. Veja bem, Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pronto aí, ó. É isso mesmo, descansa, 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 descansa. Abençoado, 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 abençoado. Glória a Deus. Ele abençoou e eu não posso reverter. Satanás não pode reverter a bênção que Deus tem para você. Agora escuta aqui, Gabriel, vem aqui por favor. Ele está com essa roupa bonita e tal, eu quero que ele fique de amostra aqui. Coloca a cadeira para trás um pouco ali. Coloca ela um pouco mais para trás, um pouco mais para trás. Muito bem, um pouquinho mais para trás. Tá bom, aí ó, muito bem. Agora senta lá, vai lá. Eu não posso reverter. Você tem que entender isso. Nenhum demônio no inferno pode reverter. Nenhum anjo caído pode reverter. Satanás mesmo não pode reverter. Você é abençoado e Satanás não pode reverter, o inferno não pode reverter, demônios não podem reverter. Você pode sair da bênção como se fosse um bobo, mas se você se segurar, você é abençoado e Satanás não pode reverter. Rapaz, isso me abençoa demais. Eu li isso desde que eu tinha 8 anos e ontem lendo, e a palavra de Deus mais uma vez
falou comigo, Ele abençoou, e não há nada que eu possa fazer para reverter. Me desculpa, senhor Balaque, eu não posso fazer nada. Glória. Olha, você pode começar a fluir nisso, e eu vou te falar, viu? Todos vocês, e isso é para todos aqui, parte desse ministério, eu não estou falando só parte desse ministério, mas qualquer um que é salvo pelo sangue de Jesus, você é abençoado, onde quer que você esteja. Mas, quando você faz a vontade de Deus e a obra de Deus, há uma porção dobrada. Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu posso dizer mais algumas coisas sobre isso, mas eu não acho que vocês podem muito aguentar. Eu acho que vocês vão dizer assim: ah, não sei se eu consigo aceitar isso ou não. Você consegue? Você consegue aguentar? Isaías disse, eu vou te alertar, hein? Isaías, o grande profeta Isaías disse: se você vacilar, se você fizer algo estúpido, eu vi que vocês até ficaram meio calados aí, né? E você pecar, a situação entre vocês só está piorando, hein? E você for diante do Senhor com o coração contrito e um coração humilde e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Ele disse: vou te dar o dobro do que planejei te dar no começo. Glória, louvado é o nome do Senhor. Alguém dê um brado de louvor, alguém louve ao Senhor. Glória, glória, glória. É chamado de tomar posse do dobro. Gabriel, volte aqui, por favor, vem. Coloca essa cadeira ali mais uma vez, por favor. Eu quero que todos vejam esse seu terno bonitão aí. Tá bom, obrigado. É chamado de tomar posse do dobro. E eu quero explicar para você. Alguém diz: por que você se assentou? Porque eu estou cansada. Quando um israelita, na antiga economia de Israel, há muito tempo atrás, ele falia, não tinha mais dinheiro, bancarrota, era uma desgraça. Ele tinha, pegar uma pele, eles não tinham a mesma coisa que temos hoje, ele pegava uma pele e escrevia naquela pele todas as suas dívidas. Eu devo ao senhor Steen $1.000 e ao senhor da Silva eu devo a ele uns $50.000. Devo ao senhor José $100.000. Ao senhor Zezinho esses judeus têm cada nome, viu? $50. Então ele fazia isso, ia até a porta da cidade e pregava na porta, e todos na cidade podiam vir e ver: olha, ele faliu, ele deve a essa pessoa tanto. Então era algo humilhante, era envergonhador, era uma vergonha mesmo. Mas de vez em quando, veja bem, o que é a falência para um é uma esmola para outro. Às vezes, vamos dizer assim, talvez fosse um parente, talvez fosse alguém que nem conhecesse a pessoa,
e queria fazer uma caridade. Ele ia, olhava no portão da cidade, quem estava falido, pegava aquela pele e tirava dali. E ele dobrava, é por isso que chamam de tomar posse do dobro. Dobrava aquela pele, pregava ali de volta e escrevia o seu nome na frente daquilo. E queria dizer que todos que estavam escritos naquela pele e que aquela pessoa devia, e até aquele homem, ele ficaria na porta da cidade na manhã seguinte e ele pagaria a todos o que aquela pessoa devia. Glória a Deus! É chamar de tomar posse do dobro, porque aquilo dobrava a pele. E há 2000 anos atrás, Jesus Cristo olhou para o portão e viu a minha falência e a sua falência, e Ele tirou dali e Ele a dobrou e escreveu o nome dele ali e disse: totalmente pago. Glória! Gabriel, vem cá. Coloca aquela cadeira ali, por favor. Agora, o Senhor falou outra vez com Balaão e ele disse: não vi iniquidade em Jacó, nem perversão em Israel. Imagine só, Deus disse, não foi Balaão, Deus disse para Balaão: eu não vejo iniquidade em Jacó, nem perversão em Israel. Vamos ser sinceros aqui, eles tinham acabado de sair daquele episódio com as cobras. Eu não ia querer comprar carro usado de algum daqueles caras ali. Tem alguém que vende carro aqui? São quase 3 milhões de pessoas. E ainda assim Deus disse: eu não vejo iniquidade neles, e não vejo perversão neles. Ué, mas como assim? Essa é a justificação pela fé. Deixa eu te falar uma coisa. Você é filho de Deus, e se você for humilde diante dele, para esse homem olharei, aquele que tem um espírito contrito e que treme diante da minha palavra. É Isaías 2. Isaías 2 também, não é? Para esse homem olharei, aquele que tem um espírito contrito e que treme diante da minha palavra. Deus não vê iniquidade em você e Ele não vê perversão em você. Eu estava saindo do estúdio de televisão há alguns dias atrás, e uma senhora me encontrou ali no saguão do estúdio. Eu tinha acabado de gravar algo, e ela estava segurando um bebê que tinha a cor de pele diferente da cor da pele dela, e dava para olhar para ela e ver que ela tinha passado um bocado, sofrendo bastante. E eu perguntei a ela: irmã, como posso te ajudar? E ela disse: irmão Swagger, estou em apuros e não sei o que fazer. E nessa manhã eu pedi ao Senhor para me dar uma direção, e Ele me mandou vir até aqui. Eu impus as mãos sobre ela, comecei a orar por ela, e o poder de Deus encheu aquele estúdio. Agora aqui está uma mulher que tinha pecado muito. Jesus, olha, ela estava chorando e soluçando bastante.
Lembre-se que Jesus, quando foi na casa do fariseu, e essa mulher veio e ela estava chorando, e ela estava limpando os seus pés com o cabelo da cabeça dela, e com aquele cômodo cheio de pessoa, o fariseu disse para ela: se você soubesse quem é essa mulher que está lavando seus pés com os cabelos dela, você ia jogar ela para fora daqui. Estou parafraseando. Jesus então virou para o fariseu e disse: Simão, me responde isso aqui. Quem amou mais? Aquele que foi perdoado pouco ou o que foi perdoado muita coisa? Oh, glória a Deus! O fariseu disse: bem, acho que a pessoa que foi perdoada muita coisa. E ele disse: eu vim aqui, você nem me deu a dignidade de lavar os meus pés, mas essa mulher entrou aqui, e não me importa quem ela é, mas a salvação chegou até a vida dela. Glória a Deus! Agora, eu não acabei de pregar ainda. Eu ainda não acabei de pregar a mensagem, mas vou parar aqui. Eu queria ter mais tempo e não tenho, de te dizer o que mais ele falou. Mais tarde eu prego sobre isso. Balaque, quer dizer, Balaão disse a Balaque: fique de olho nesse povo, porque o júbilo de um rei está entre eles. Glória a Deus! Ele não sabia do que estava falando, mas estava falando daquele que estava por vir, o Senhor Jesus Cristo. E ele tem a força de um rinoceronte. Você nem sabe o que isso é, não é? Mas na Bíblia se refere a um rinoceronte africano, e que ele tem um chifre bem na frente da cabeça, e é o animal mais poderoso em toda a floresta. Eu tenho que te contar isso aqui. Eu vou te dizer. Eu estava no Parque Kruger, eu e a Francis. A reserva Kruger, na África do Sul, é mais ou menos do tamanho do estado do Delaware, um lugar gigantesco. E em volta do parque eles têm lugares onde você pode ficar, algumas cabanas, eles têm um restaurante, tem uma cerca em volta. À noite você fica ali olhando para os macacos, para os elefantes, para as girafas, na floresta. E na parede, em uma daquelas gigantescas salas, onde você pode ir dormir ali, se você quiser, eles têm uma foto pintada por um artista, e é a figura de um rinoceronte africano, gigantesco, com aqueles ombros gigantescos e aquele gigantesco chifre saindo em cima do seu nariz. E em volta daquele rinoceronte, naquela foto, 5 leões mortos. E um caçador que tinha visto aquilo e encontrou aquele rinoceronte que matou 5 leões. Escuta aqui. Você tem a força de um rinoceronte africano. Glória a Deus. Você é cheio do Espírito Santo. Contra os poderes das trevas você é vitorioso, se você se segurar às mãos de Jesus. Aleluia. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood, oh, applied, singing glory to His name. Eu quero te dizer o que eu acho que o Senhor me disse. Algumas pessoas aqui hoje, alguns pela televisão, pela rádio, pela internet, estou sentindo a presença de Deus aqui. Você está tão desencorajado
que você pensou nas últimas semanas sobre desistir, largar tudo, essa mensagem foi para você nessa manhã. E eu quero que você saiba que Deus te ama e você está ouvindo o diabo, se esse é o problema que você está passando por ele. E eu quero que todos se levantem, por favor, e vamos cantar glória ao nome dele. Eu não pedi que ninguém levantasse a mão e eu não vou te envergonhar, eu te prometo. Mas, irmão Swagger, eu não quero que ninguém saiba que eu estou desencorajado. Esqueça o resto do povo. Essa é a sua oportunidade nessa manhã de receber vitória e sair daqui vitorioso. E eu quero que você venha. Eu quero que você venha. Você não pode nem pensar em desistir, nem pense em largar tudo. Eu quero que você venha. Eu vou acreditar que todos vocês que estão aqui estão salvos. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas o temor veio sobre o seu coração e você pensou: é melhor desistir. O Senhor me deu essa mensagem. Eu preparei uma mensagem antes de ontem, diferente da que eu preguei hoje, mas o Senhor disse: eu quero essa aqui, porque Ele ama você. Ele ama você, ama demais. E eu vou orar. Eu não vou orar exatamente como eu oro com pessoas que não têm Jesus, mas eu quero que você creia em Deus comigo. E eu quero que você repita depois de mim. Pega o microfone, Gabriel, e o Gabriel vai te ajudar. Por favor, agora abaixe sua cabeça. Eu quero que você saiba que Deus te ama. Eu disse que Ele te ama. Eu quero te dizer isso aqui antes de orar. Foi uma quarta noite, estávamos ali no prédio do Crossfire. Eu estava para fazer uma adoração com o pessoal e o Espírito Santo mudou a música. Eu virei para os músicos e cantores e disse: não, quero cantar essa aqui, ó. Depois do culto, olha, Deus se moveu de uma forma grandiosa. Depois do culto, uma mulher chegou para mim e disse: irmão Swagger, você sabe quem escreveu a canção que você cantou? Cantou vez após vez após vez? E eu disse: não sei. Ela disse: você quer dizer que não sabe quem escreveu? Eu disse: não. E ela disse: ele estava aqui nessa noite. Eu falei: o homem que escreveu essa canção que eu acabei de cantar estava aqui? Ela falou: estava. E eu disse: traz ele aqui, eu quero conhecer. Ela falou: não, ele já está no carro já. Ele teve um problema, foi ruim. Quando ele chegou, ele morava em um estado distante, assim, do outro lado do país. E chegando aqui, ela o buscou e ele disse: é quarta noite, o irmão Swagger vai fazer culto? E eu falei: acho que sim. Aí ele falou: então eu quero ir para lá. E ele veio, porque ele tinha falado para ela: eu acho que Deus não me ama mais, eu não sei como Ele pode me usar de novo. E Deus, o Espírito Santo, me fez cantar essa canção. E ele me escreveu uns 2 meses depois dizendo: irmão Swagger, olha, eu nunca tinha conhecido ele, mas ele falou: glória a Deus, porque agora está tudo bem. Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, por favor, e ore comigo. Gabriel vai te ajudar. Querido Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Te agradeço pela sua misericórdia, te agradeço pela sua graça. Perdoa-me, Senhor, por duvidar de Ti. Perdoa-me pelo temor em meu coração. Eis-me aqui e vou ficar aqui em nome de Jesus. Eu não vou sair da sua graça ou do seu amor. Você está em meu coração e está aqui para ficar. E eu digo em nome de Jesus: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Agora levante suas mãos e adore a Deus. Well, I'm going through, thank God. Well, I'm going through. I'll pay the price, whatever others do.
Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.